Muito bem, nós começamos mais um vídeo da semana, uma peça entre 10 e 12 minutos, que trata de assuntos ligados ao mundo do trabalho. Sindicalismo, negociações, nova lei trabalhista, enfim, assuntos que tenham relação com o sindicalismo e o mundo do trabalho. Eu falo com o professor Oswaldo Augusto de Barros, que preside a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino e Cultura. Professor, a lei entrou em vigor, lei trabalhista, dia 11 de novembro de 2017. Portanto, há 7 ou 8 meses. Como é que a lei afetou a categoria? Drasticamente, não só a área da educação e cultura, mas o que se tem visto ao sindicalismo em geral, inclusive patronal. Foi muito abrupta, ela foi muito agressiva, ela veio com muita intensidade, atendeu ao capital, mas não resolveu o problema. Se a desculpa era uma forma de vencer a crise e ter criação de empregos, o que menos ela criou foi emprego. E os que criou são o que é chamado de custo zero, porque você tem o registro, mas você não tem o trabalho efetivo. Então, é aquele onde você está tentando regulamentar o bico. E, infelizmente, isso não traz comida para dentro de casa. Agora, professor, hoje mesmo a Folha de São Paulo traz a seguinte informação. O governo imaginava criar 1 milhão de empregos e criou 20% disso. Portanto, só atesta e referenda a sua fala. Mas nós temos que enfrentar a situação. A lei realmente ela é selvagem, ela não gera empregos. Como é que nós devemos nos situar nesse ambiente? Como é que podemos gerar emprego? Como é que podemos garantir direitos? Como é que podemos realizar boas negociações coletivas com o patronato? Pergunto mais, à disposição, caiu a ficha do patronato que a lei não resolveu problemas? Eu devolveria essa pergunta para você da seguinte forma. Se você tivesse R$1 bilhão, você aplicaria no Brasil, nesta crise moral que nós vivemos? Não. Então, a situação me parece que é bem por essa. É por esse caminho que as coisas estão caminhando no país. O dinheiro não desapareceu. O capital não está sumido ou minguando no país. O que se passa é uma ausência de credibilidade. E na ausência de credibilidade, você não encontra culpados. O que a gente sentiu em todo esse trabalho que foi feito, de retirada de direitos, de contaminação do movimento sindical, de a mídia muito forte tentando, como ainda hoje o Boechat ficou falando, que o grande problema do movimento sindical é que ele tem muitos sindicatos, demonstra claramente que hoje a própria mídia que enterrou o trabalhador através do apoio cego que deu à reforma trabalhista, não encontra respostas para a roda não estar girando. E o que a gente sente é que, ao não ter respostas, nós estamos cada vez mais comprimindo os empregos que ainda existem. E, por outro lado, dispensando. Por quê? Aqueles que ficaram com as suas empresas durante algum tempo paralisado, robotizaram ou criaram automatismos que diminuíram ainda mais o número de funcionários. O que a gente lá na década de 70, de 80, escutava que as novas técnicas que viriam com o computador iriam melhorar a vida do trabalhador, hoje, na realidade, a gente vê que está tirando o trabalho do trabalhador. E isso não só prejudica, como isso faz com que a máquina vença. E quanto mais a máquina vence, menos o homem leva comida para dentro de casa. Agora, professor, no dia 6 de junho, as centrais sindicais, 6 ou 7 centrais, não me lembro quantas,
lançaram um documento chamado Agenda Prioritária da Classe Trabalhadora, com 22 pontos. Eu entendi a atitude das centrais, primeiro, como um esforço de unidade, e segundo, como uma tentativa de fazer propostas que rompam o círculo vicioso da crise, bem apontada, a crise moral, a crise política, a crise econômica, o desestímulo ao investimento. Este documento das centrais, ele tem alguma efetividade? Ele pode gerar alguma, digamos, colocar um pouco de energia no sistema? Eu entendo que sim, mas eu entendo também que precisa combinar com os russos. Porque lá atrás, em dezembro do ano passado, a Fiesp fez um trabalho imenso tentando minimizar os problemas da lei trabalhista, dizendo que estava com o trabalhador pelo trabalho, e fizemos uma mobilização em Brasília, onde estivemos com o presidente da República, e lá apresentamos alguns planos de ação. Qual deles foi colocado em prática? Então, dentro de um governo inoperante, fica muito difícil você atingir qualquer tipo de meta. Um governo operante, ele teria atuado, tão logo assumiu o poder, não em reformas estruturais, mas na geração efetiva de emprego, ativando a construção civil, colocando dinheiro no mercado, ativando saneamento básico. Nós temos cidades que vivem verdadeiras calamidades de saúde em função do esgoto estar a céu aberto. As nossas estradas, que são vergonhosas no sentido de escoar a safra, que é o nosso principal meio de criar divisas, não podemos esquecer disso. Se tem falhas ou não, não sei, mas seria uma grande criação de mão de obra, o governo não fez. O que eu vejo são as boas intenções. Eu acho que o movimento sindical está correto. O que precisa é despertar e colocar isso em prática. Nada do que lá está escrito é inviável. Porém, há uma grande preocupação e um grande receio de o que é que nós vamos fazer para melhorar. Então, enquanto nós ficamos patinando na boa vontade, nós não entramos na ação. Perfeito. Professor, voltando à esfera sindicaleira, né, que é o dia a dia do movimento, atender o trabalhador, aquele pronto-socorro sindical, que é uma rotina das entidades de classe, as campanhas salariais, a sindicalização, como é que no âmbito da federação e da confederação vocês estão tratando disso? Qual a orientação geral para os filiados e especialmente na sindicalização? Há um esforço, há um entendimento de que é possível sindicalizar ou o trabalhador está a risco? Eu digo o seguinte, nós temos no meio do trabalhismo uma resistência a estar dentro do sindicato. Essa resistência ela é provocada pelo próprio patronato, que vê com olhos tortos aqueles que são ativistas. Muito bom. O que eu sinto é o seguinte, no próprio mundo, né, no mundo a sindicalização não passa de 20%. Se você pegar países que têm um sistema sindical combativo como o brasileiro, no estilo de você ir atrás de melhoras, tanto de horário de trabalho quanto de período de refeição, tudo isso que está sendo jogado fora na reforma trabalhista, pegar uma Espanha, uma França, Portugal e Espanha que fizeram a sua reforma e hoje se arrependem, querendo voltar. A França, que está resistindo às mudanças, com o seu presidente querendo, entre aspas, modernizar o trabalhismo, nós vamos ter aí uma média entre 16% e 18% de sindicalizados. Isso não quer dizer que o trabalhador não aceita o sindicato. Então por que o trabalhador não aderiu à ajuda do sindicato? É simples. Essa ressonância não aconteceu no departamento pessoal. Ela aconteceu no departamento pessoal de forma inversa. Mas para que você vai arrecadar?
Mas para que você vai fazer? Eles têm a obrigação de continuar trabalhando. E as pessoas se acomodaram. Está sendo muito interessante, Franzin, por causa do seguinte: alguns locais onde começaram a notar que o sindicato iria parar de fazer a continuidade do assistencialismo, quer seja dentário, médico, de colônia de férias, estão voltando e querendo agora acertar a contribuição sindical. É um pouco tarde, mas não é de ser desprezado. Eu canso de manifestar no seguinte sentido: a contribuição sindical não acabou. Então, eu digo aos filiados que nós temos que ter duas frentes daqui para frente. Uma, no sentido de revigorar as cartas de consentimento, até que o STF julgue a questão da representatividade das assembleias. Sim. Porque o que nós temos visto é o STF continuando o jogo do capital e não julgando segundo a Constituição. Haja vista a manifestação do ministro Barroso, que nós somos apenas uma associação e que temos muitos sindicatos criados. É um erro matemático, né? Porque se a Constituição defende que a representação é por categoria, se a Constituição defende que a base de um sindicato é o município, regulamentadas no Ministério do Trabalho, nós temos cerca de 70 categorias. Vezes 5.750 municípios, nós deveríamos ter uns 300 mil sindicatos. O grande problema é que não é isso que é visto no STF. O STF se preocupa em dar respostas que são políticas para agradar a esse ou aquele segmento. E o trabalhador, ele está numa situação de desamparo a partir do momento que não está apoiando a sua entidade sindical. Já temos, conforme a própria reportagem que você citou, cerca de 5.000, 4.700 e tanto dispensados, segundo o CAGED. São funcionários efetivos que tinham emprego nos sindicatos, no movimento sindical, e foram dispensados. São 5.000 pessoas que deixarão de prestar serviço aos trabalhadores. Perfeito. Professor Oswaldo, por fim, aqui encerrando este vídeo da semana, eu queria falar das campanhas salariais do segundo semestre. Metalúrgicos, químicos, vestuário, têxteis, bancários, todos têm campanha. E todos farão a campanha salarial sob as novas regras da lei trabalhista. Pela sua experiência, e tendo em vista que o desemprego é um fator de desmobilização dos trabalhadores, como é que você acha que essas campanhas devem ser encaminhadas? Eu entendo que aí nós voltamos na nossa entrevista anterior, enfrentamento e resistência. O movimento sindical, nesses últimos 70 anos, o movimento sindical dentro da CLT, ele criou o artigo 5º e 8º da nossa Constituição Federal. E não foi de graça. O que existe nesses artigos de social, defesa da classe trabalhadora, foram construídos nas convenções coletivas de trabalho. Então, vamos ter que ter uma resistência para não se perder o que está dentro da convenção coletiva. Esse é o primeiro passo. Por quê? Qual o grande objetivo do capital? Reduzir custo. Não importa que vai passar fome, tem que reduzir custo. Essa redução de custo não entra na forma de você fazer a tua empresa mais produtiva. Entra em você ter salários mais baixos. O compromisso que o sindicato tem que ter é não só da resistência, também do enfrentamento. Estudar muito, estar muito bem preparado no sentido de entender que os produtos que são produzidos, os produtos que estão viabilizando as empresas, têm tido muitas vezes aumento que não é computado na inflação. E é a inflação quem está regendo os aumentos salariais. De pouco vai adiantar isso para o Estado depois, porque se o trabalhador
não tiver uma massa que seja suficiente para ele se alimentar, morar e viver, a roda não vai girar. A roda não girando, o Estado não gira. A empresa não vende e nós vamos continuar na crise que estamos hoje. As convenções coletivas de trabalho têm que estar diretamente ligadas a demonstrar ao trabalhador que o seu sindicato está vibrante na mesma situação de manter as suas convenções coletivas como eram, limitando ao mínimo a perda de direitos e buscando, com muito enfrentamento e com o apoio do trabalhador, condições de ter produtividade, valores acima do que a inflação está sendo dada. Perfeito. Obrigado, professor Oswaldo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo da semana.